Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas ao Movimento Mariás. E hoje eu estou aqui para falarmos sobre a parte 2 de um modo de ser mulher que agrada a Deus, inspirado na história de Maria de Betânia. Lembra? Começamos a falar sobre isso na semana passada. Maria de Betânia, em 3 ocasiões diferentes, escolheu estar perto do Mestre, escolheu a boa parte ao se colocar aos pés de Jesus. Na primeira ocasião, aprendemos que Maria decide assentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Lembra daquele contexto em que Marta estava atarefada com muitas coisas porque recebeu Jesus em sua casa e aí ela diz, para Jesus se Jesus não se importava, porque Maria estava lá sentada enquanto ela atarefada. E Jesus ressignifica o modo de ser mulher, dizendo para Marta: Marta, 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 por que estás ansiosa? Por que estás agitada com tantas coisas? Faça como Maria e venha aqui aprender de mim. Então vamos lá. Na segunda ocasião em que Maria de Betânia aparece se colocando aos pés de Jesus, esse contexto está lá em João, no capítulo 11. Então vamos lá, ler João, capítulo 11. Eu vou passear um pouquinho aqui pelo capítulo 11, tá bom? E eu quero orientar você depois a ler todo esse capítulo 11, para você entender o que estava acontecendo aqui. Mas vamos lá. O capítulo 11 de João relata a morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Aqui eu já vou dar um spoiler, é a terceira ocasião em que Maria aparece aos pés de Jesus, mas nós só vamos falar disso na próxima semana. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aí lá no versículo 17, continua assim, olha. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, dentro desse contexto em que mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, Jesus demorou 4 dias para chegar lá e quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha uma inversão aqui. Dentro desse contexto, quem sai ao encontro de Jesus rapidamente é Marta, e Maria fica sentada em casa. E o que Marta disse para Jesus quando encontrou ele? Disse assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí lá no versículo 28, dando continuidade a esse contexto, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Então, dentro desse contexto, desse diálogo ali com Marta, Jesus manda chamar Maria, diz assim: cadê Maria? Vai chamá-la. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés dele. Mais uma vez, Maria se coloca aos pés de Jesus e ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Isso quer dizer o quê? Jesus estava realmente triste com toda aquela situação, porque envolvia também um contexto de amizade com aquela família. Então, nessa segunda ocasião, a gente vê Maria de novo lançando-se aos pés de Jesus para derramar a sua tristeza. Jesus pediu
e ainda pede que creiamos em sua palavra, por mais que as circunstâncias pareçam difíceis. Segundo o teólogo Wisby, o relato dessa história deixa claro que havia um relacionamento extremamente afetuoso entre Jesus e essa família. No entanto, o comportamento de Jesus pareceu conflitar com esse amor. Se Jesus amava tanto, por que ele não foi logo que mandaram chamar e disseram que Lázaro estava doente? Fica parecendo que Jesus se demorou. E Jesus era Deus, ele sabia o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Então, num primeiro momento, causa essa impressão que parece que ele não se importou. Mas o amor de Deus por nós não é uma afeição cheia de mimos, e isso é uma coisa que nós precisamos aprender logo, mas é um amor aperfeiçoador. O próprio Jesus aprendeu por aquilo que sofreu, nós aprendemos isso através da palavra de Deus, que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Nós não devemos jamais pensar que amor e sofrimento são incompatíveis, pois essas duas condições existenciais, o amor e a dor, se unem em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Então, dentro do contexto do amor do próprio Pai por nós, do próprio Deus por nós, há uma condição de sofrimento, dor e amor. Essas coisas não são incompatíveis no amor. Jesus não disse que Lázaro não morreria. Lembram? Aqui no texto, quando Jesus manda dizer para as irmãs, manda uma mensagem para as irmãs, ele não vai dizer que Lázaro não morreria. Ele disse que a morte não seria o resultado final. Jesus demonstra preocupação com a fé de Marta e Maria e mais uma vez utiliza-se de uma situação de sofrimento para trazer ensino e crescimento espiritual, pois é dessa forma que a nossa fé é amadurecida. Nesse contexto, primeiro Jesus tratou da fé de Marta e depois se voltou para Maria, porque o primeiro encontro dele ali é com Marta. Quando vocês lerem o texto todo, vocês vão ver que tem um diálogo ali com Marta, quando Jesus vai explicar para ela que aquela morte era para a vida, que aquela ressurreição aconteceria imediatamente, mas aí vocês precisam ler o texto todo para que vocês possam entender. Maria não disse muita coisa. Por quê? Porque talvez ela estivesse numa tristeza tão profunda que ela só teve condições de se lançar aos pés de Jesus. E chorando, ela disse, repetindo as mesmas palavras de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é nesse contexto que Jesus também se angustia e ele chora. As lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade. Jesus passou por todas as experiências da nossa condição humana. Ele sabe como nós nos sentimos. Ele conhece a nossa dor. E diante da nossa dor, mais uma vez nós aprendemos algo precioso com Maria. Devemos derramar o nosso sofrimento, devemos derramar a nossa angústia, devemos derramar a nossa dor aos pés de Jesus. Mais uma vez aprendemos que podemos chorar e ao mesmo tempo receber consolo estando aos pés de Jesus. Como você tem vivido os seus processos de dor e sofrimento? Você já experimentou chorar aos pés de Jesus e ser consolada por Ele? Faça isso. Separe um tempo para se derramar diante dele e permitir que Jesus renove a fé, a esperança e o amor. Permita que Jesus te ensine a sorrir diante do futuro. Permita que Jesus altere a sua condição do presente, porque Ele pode fazer um milagre agora. Ele pode mudar as circunstâncias nesse momento, mas você só vai aprender isso se você, no momento de dor e sofrimento, fazer como Maria e se colocar aos pés dele. Há muita vida para ser derramada sobre os seus dias. Apenas creia e até a próxima semana. Eu te espero aqui.